Olá, aqui é Daniel Machado e vamos para mais um vídeo. Hoje vamos falar de um assunto interessante sobre o que pode ser feito para melhorar o nosso país. O que precisa fazer para resolver a situação do nosso país, né? Em primeiro lugar, comecemos com a frase muito conhecida que a união faz a força. Então, quando existe a união, existe uma força maior para resolver seja o que for. Então, um país ele é feito por pessoas, né, pelo povo. Então, quando o povo está unido, as pessoas estão unidas, existe uma força, existe uma capacidade de as pessoas se juntarem, unirem as forças para resolver alguma coisa, né? Mas o que acontece? Hoje em dia nós estamos numa crise muito grande de desunião entre as pessoas, né? Umas pessoas estão defendendo isso, defendendo aquilo. Começa pelo meio político, no meio religioso. Existem as religiões, existem as facções políticas, quer dizer, os partidos políticos, né? E tudo com o objetivo para causar uma separação entre pessoas, entre classes, né? Então, o que resolveria o problema do país seria as pessoas se juntarem, se unirem numa mesma mentalidade para resolver as coisas, deixar de lado picuinhas, deixar de lado as diferenças que a religião, o sistema religioso causa, que o sistema político causa, e as pessoas se unirem, se juntarem para um objetivo comum. E qual seria o objetivo comum de todos? O bem-estar, a felicidade, todos terem o que precisam, as suas necessidades, né? Para isso, precisaria de as pessoas se juntarem, né? Para resolver tudo isso aí. O que a gente vê é pessoas defendendo um partido, a direita, a esquerda, essa religião ou aquela outra religião. Mas vamos partir do princípio direto para o assunto para resolver qualquer coisa. Digamos, algo que precisa ser resolvido. Dá um exemplo simples assim numa rua. Vou dizer por algo que aconteceu aqui. Por exemplo, numa rua, você gostaria de manter ela limpa e organizada. Isso se aplica a outras coisas também, a praticamente tudo. O que faria para resolver? Juntaria os vizinhos, ou mais pessoas, né? E se organizariam para distribuir as tarefas entre eles, para ter a cooperação. Cada um entraria com a sua cooperação para resolver a coisa. Um faria isso, outro faria aquilo, né? E isso poderia ser expandido para muitas áreas. Aqui é uma emenda, uma continuação, que eu estava fazendo um vídeo aí, falando de assunto e mudou para outro. Estamos falando sobre cooperação. Um outro exemplo de cooperação também, por exemplo, numa rua que precisa ser asfaltada. Eu já vi isso acontecer, e pode acontecer, e poderia ser uma coisa comum e normal isso de acontecer sempre. Numa rua, outro exemplo da rua, precisa ser asfaltada. Geralmente as pessoas, o governo tem que fazer isso, o estado tem que fazer isso. Mas não, as pessoas podem juntar, fazer uma vaquinha, eu já vi isso acontecer. Quer asfaltar a rua que ela tá feia, tá ruim, tá intransitável, ou quer melhorar, então faz uma vaquinha com os vizinhos. Claro, eles vão ter condições para fazer essa vaquinha, para juntar o dinheiro, para contratar uma empresa de asfalto para vir asfaltar a rua, né? Então esse é um exemplo de cooperação entre pessoas. Um outro exemplo, por exemplo, de algo que as pessoas poderiam dizer, não, esse é só o governo que pode resolver. Não, as pessoas podem resolver também. Numa cidade, por exemplo, só um exemplo, precisa de ser construída alguma coisa, um estádio, uma praça, uma área de lazer, uma área de prática de esportes, a arborização da cidade. Então poderia juntar os empresários, as pessoas ou pessoas ricas, pessoas de melhor bem, né, de aquisitivo, juntaria, fazer uma vaquinha entre elas, seria uma vaquinha mais gorda, né? E juntaria esse dinheiro para concretizar, seja o que fosse preciso. Sairia muito mais barato, sairia muito mais rápido também, porque não teria intermediários. Claro que teria entre as pessoas, um deles iam se juntar, desse grupo que iam fazer a vaquinha, ia vir lá na empresa, ia conversar com a empresa e ia fechar um negócio com eles. Simples assim. Não ia ter esse negócio de licitação. Claro, iam fazer um orçamento para ver qual empresa
prestaria o serviço, faria uma pesquisa para ver qual empresa faria o melhor serviço, no melhor preço, num melhor prazo, né, e contratariam aquela empresa. E isso ia incentivar a melhoria, né, a otimização dos serviços no meio empresarial. As empresas iam se esforçar para prestar um excelente serviço, para estar na frente da concorrência. Isso ia ser muito bom para a sociedade geral. Isso se aplica a tudo, o hospital, né? Precisa ser construído um hospital, os empresários, as pessoas de melhor poder aquisitivo poderiam fazer isso, né? Se juntar para concretizar esse empreendimento. Então a cooperação, as pessoas trabalharem em cooperação entre elas, ganha 10 vezes mais, muito mais do que o individualismo. Você vê, por exemplo, num time de futebol, o time que ele é unido, quando o time é sincronizado, eles são bem treinados, eles trabalham bem entre eles. Então existe uma chance muito maior do time vencer um jogo do que um cara que ele é fominha e ele quer se aparecer, quer fazer o gol sozinho, quer driblar o time inteiro, o adversário quer fazer o gol, só ele quer ter o mérito, entende? Então é muito mais fácil um time inteiro ganhar do que um cara só. Ele pode ir lá fazer o gol lá na frente, querer fazer tudo sozinho, mas o resto do time vê que ele não passa a bola, desanima, né? Ou ele leva um esporro, sei lá o que pode acontecer, né? Ninguém gosta. Então a cooperação, ela tem muito mais força do que o individualismo. Tomando como exemplo assim a construção de uma casa. Você quer construir uma casa, você tem um terreno, o seu terreno está vazio, reto, não tem nada ali. Então você quer construir uma casa. O que você vai fazer? Você ou vai construir ou vai pagar para alguém construir, ou você vai estudar para saber como fazer para construir, ou você não tem tempo, aí você paga alguém, né? Então você vai lá, você paga alguém, pedreiro, aí o pedreiro contrata lá o eletricista, encanador para fazer o serviço, o servente, e eles começam a fazer a obra. Mas se você deixa, não vai de vez em quando olhar lá, tem uma frase que diz que o olho do dono engorda o gado. Então se você não vai olhar lá a tua casa, o que pode acontecer? Eles podem acontecer desperdício, pode acontecer de construir, fazer alguma coisa na casa, né, na construção que você não goste, não admita, né? Ou comece a gastar demais, a ter desperdícios, né? Então você, como é o dono da empreitada, como a casa é tua, a construção é tua, você tem que estar sempre olhando, sempre observando para ver se a coisa está indo bem. Isso aí se aplica a tudo. Então ninguém cuidaria da construção melhor do que você mesmo, ou alguém que você confie, né? Aí o que acontece quando você coloca uma pessoa que você não confia, que você não conhece direito a pessoa, para tocar aquilo ali para você, pode dar muita coisa errada. Aí o que vai dar? Talvez a casa atrase para construir, ou ela saia do teu orçamento porque teve desperdício e precisou de muito mais material do que o que você tinha planejado, que ia ser preciso para construir ela, né? Teve desperdício, foi jogado muita coisa fora, ou então roubaram, né? Passaram a mão, né? E aí saiu fora do teu orçamento, você ou não vai poder construir ela, vai ter que paralisar, né, a construção temporariamente, ou vai ter que emprestar mais dinheiro, conseguir mais dinheiro para poder continuar, porque aquele orçamento que você tinha, ele estourou, ultrapassou aquilo. Então aí você vai ter que conseguir uma outra verba, uma outra quantia de dinheiro para continuar, para terminar a tua casa. Então é assim praticamente tudo. Tem coisas que as pessoas precisam resolver que ninguém melhor do que elas vai poder resolver aquilo. Por exemplo, a questão da tua saúde. Quem que cuidaria melhor da tua saúde do que você mesmo? Não tem. Se você não cuida da tua saúde, ninguém vai cuidar da tua saúde. Se você não se alimenta bem, não faz exercício, você não nutre pensamento positivo, você não acrescenta coisas boas, tem boas convivências, boas amizades,
se cerca de pessoas boas, se torna uma pessoa boa para atrair pessoas boas. Você não vai ter. Na questão da educação, do conhecimento, se você não vai atrás de conhecimento, da educação, ninguém vai. Pode ser que alguém se interesse de passar isso para você, mas vai ser de uma forma manipulada para que ela consiga o que ela quer através de você, entendeu? Que assim é tudo, segurança, alimentação, vestuário, tudo. Ninguém cuida melhor dessas coisas do que você mesmo. Aí o que acontece quando você passa essa responsabilidade para alguém, principalmente que você não conhece, que você não tem confiança, o que acontece? A pessoa não vai fazer um serviço bem feito. E é isso que acontece hoje em dia na sociedade. As pessoas, no geral, elas passaram a responsabilidade delas para outras pessoas que, no geral, elas nem conhecem. Que nós sabemos que acontece muito isso com os políticos, porque o povo transferiu a responsabilidade dele, pessoal, individual, para outras pessoas que ele não conhece, que no geral, muitas vezes, são pessoas de má caráter, má índole, que vão prestar aquele serviço para você de uma forma perversa. Então, aqui voltando à questão de como resolver o problema no país, a situação, o que resolveria seria isso, seria o povo assumir a responsabilidade, cada um assumir a responsabilidade por sua vida e por tudo que envolve a sua vida, as finanças, a educação, a segurança, a alimentação, a saúde, né? Então, o que resolveria isso, problema de saúde, se, por exemplo, as pessoas cuidassem melhor da alimentação, beber uma água pura, respirar ar puro, fazer exercício, não ficariam doentes, não precisariam de médico, psiquiatra, psicólogo, dentistas, né? Tudo isso gera um gasto assim, astronômico para cada pessoa. Então, isso no geral em tudo. Então, para resolver a situação, o que resolveria seria isso: cada indivíduo assumir a responsabilidade por sua vida e tudo que envolve ela. Cada pessoa parar de ficar esperando que uma outra vai vir resolver a coisa para ela, uma outra pessoa. Isso se vê nos relacionamentos também. Muita gente esperando, né, num casal, por exemplo, um esperando pelo outro para resolver a divergência, o mal-entendido. Não. Cada um tem que pegar, parar, analisar a situação e resolver a situação, sem ficar esperando que alguém vá resolver o seu problema. Entende? Esse é um problema da preguiça do ser humano. Ele fica esperando que alguém vá resolver o problema para ele. E assim a coisa vai se acumulando, vai aumentando, e daí chega uma hora que não tem como resolver, fica muito complicado. Então a solução é essa. A solução é essa: é cada pessoa parar de esperar que alguém vai resolver e ela vai lá e tenta resolver da melhor forma possível. Na questão da saúde, não pare, não fique esperando que alguém vai cuidar da saúde por você. Procure uma alimentação saudável, natural, beber água suficiente, respirar ar puro, nutrir bons pensamentos, porque muitos venenos que são produzidos no nosso corpo são produzidos por nossos pensamentos, né? Boa alimentação. A educação também, procure se informar, conhecer melhor como que as coisas realmente acontecem, funcionam, não fica acreditando em tudo que as pessoas dizem por aí, isso é assim, é assado. Vai atrás, pesquisa, vai ver se realmente funciona isso, como é que funciona. Na segurança, cuida da tua segurança, dos teus entes queridos, que muitas vezes também o bandido, o ladrão, ele é convidado, né? Então, resumindo, é isso. A maneira de resolver os problemas no país, do povo, de cada indivíduo, é cada um fazer a sua parte para cuidar melhor possível da sua vida, de como ela está indo, dos seus entes queridos, e procurar autodesenvolvimento, se melhorar, ser uma pessoa cada vez melhor, porque você estando bem, você vai poder também ajudar outras pessoas. Então esse é o meu recado, por enquanto. Vou parar que está começando a chover aqui, ó. Então até mais e um grande abraço.